Bom dia, meus queridos, graça e paz. Para a sua edificação, Filipenses capítulo 1, verso 15 até o verso 18. Diz assim: Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Lembrem-se vocês que o apóstolo Paulo já tinha dito antes que tinha sofrido muito e que os seus sofrimentos, açoites, perseguições, prisão, não foram motivos de tristeza e sim de regozijo, já que, por meio de suas tribulações, sofrimentos e angústias, toda a guarda do palácio do imperador tinha ouvido falar de Cristo, tinha ouvido o Evangelho. E não apenas os guardas, mas também todos os demais ali do palácio tinham ouvido. E isso ele estava feliz, em estar preso, e por causa de sua prisão e de seus sofrimentos, Cristo estava sendo pregado. O Evangelho é maior do que o pregador e é maior do que os nossos sofrimentos. E ele ainda continuou dizendo de que os irmãos, por causa de seus sofrimentos, resolveram, a maioria, pregar sem assombro algum a Cristo. E agora, a partir do verso 15, ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Vocês já pensaram nisso? Que tem pregadores que pregam por inveja, por discórdia, por briga? Você já viu pregador que, quando ouve alguém, um outro pregador, expondo um texto bíblico, ele resolve estudar aquele texto bíblico só para falar o contrário? Ou só para dizer que ele sabe mais, que ele entende mais? Ele nunca pregou naquele texto, mas o pregador que ele não gosta e que ele tem inveja, pregou naquele texto, ele vai e prega por inveja, por porfia, por briga, por discórdia. E vou lhe dizer uma coisa, não são poucos os que fazem isso, não. Mas isso também não é novidade, isso não é de nosso tempo. Isso já faz tempo que existe, no tempo de Paulo já existia isso. Ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ah, fulano está pregando desse jeito, ele está tendo audiência, vou pregar também. E outros, como já falei, por briga, por discórdia, por porfia, por luta. Vou mostrar para aquele que não é desse jeito, vou mostrar para o mundo que eu sei mais e fala mais e quer fazer diferente. Mas Paulo diz que outros, porém, o fazem de boa vontade, graças a Deus por isso, né? Que tem os pregadores que pregam de boa vontade, que desejam que as pessoas conheçam a Cristo, conheçam o céu, conheçam a realidade do inferno, conheçam a realidade pós-vida, pós-morte, né? E outros pregam de fato com sinceridade do coração, desejando a transformação de vidas, porque o Evangelho transforma. A palavra de Deus modifica mente, atitudes e o ser humano todo. E eles, então, de boa vontade, pregam esta palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esses que pregam de boa vontade, eles pregam por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, aqueles que estavam pregando por amor, já que Paulo estava preso, então eles, desassombrados, pregavam a palavra de Deus por amor a Cristo e por amor às almas, por amor às pessoas que precisavam conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo diz: entretanto, aqueles, que pregavam por inveja e porfia, eles pregam a Cristo por discórdia. Só pregam para não concordar, para dizer que sabe mais. Se um pastor fala de um texto, de um versículo que trata de tal assunto, logo vem outro e diz: não é assim, é desse outro jeito.
somente para mostrar que ele quer da discórdia. E lembrem-se vocês que a discórdia é uma das obras da carne. Aí há alguns que estão não impulsionados pelo fruto do Espírito, mas dirigidos pela obra da carne. Uns pela discórdia. Insinceramente, quer dizer mascaradamente, hipocritamente. Falam uma coisa, mas não vivem aquilo. Pregam uma coisa, mas estão longe de viver aquilo. Verdadeiros fariseus. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles estavam vendo que as pessoas estavam pregando sem assombro algum a palavra de Deus, porque Paulo estava preso por causa de suas tribulações. Eles então estavam julgando que Paulo estava acrescentando sofrimentos para comover as pessoas. É bem verdade que alguns fazem isso. Inventam sofrimentos, inventam dores, inventam falência para que as pessoas se comovam e entreguem mais e ofertem mais. Há pessoas que fazem isso. Não era o caso de Paulo, queridos. Paulo nunca fez isso. Agora escutem o que diz o verso 18. É fantástico isso. O apóstolo Paulo diz: todavia, que importa? Foram as palavras dele. Que importa? Meus queridos, que maturidade a do apóstolo Paulo. Que crescimento espiritual, que auge chegou na vida espiritual o apóstolo Paulo. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Prestaram atenção nisso? O apóstolo Paulo está feliz porque os discordantes, os invejosos, os porfiadores estavam pregando a Cristo e ele está feliz com isso, ele se regozija com isso. Eu tenho dificuldades, eu ainda não cheguei nessa maturidade de me alegrar de ver uma pessoa que não tem nada a ver com Cristo pregando o Evangelho para aumentar a sua conta bancária, comprar suas fazendas, seus jatinhos e ver uma vida nababesca, soberba, orgulhosa, e tudo isso por meio da fé, pregando insinceramente, pregando com toda porfia e discórdia, e somente para se enriquecerem, se locupretarem, e essas pessoas, eu tenho dificuldade de ouvir essas pessoas. Paulo não tinha. Paulo se regozijava, porque Cristo estava sendo pregado. E aí, meus queridos, vem uma importante informação para você. Há muitas pessoas que têm conhecido a Cristo em igrejas de pastores hereges, em igrejas de pastores que não têm nada a ver com Deus, estão pregando insinceramente, por porfia, em discórdia cruel, apenas para, como já falei, para se enriquecerem. Mas mesmo assim eles estão pregando o Evangelho e muitas pessoas estão se convertendo. E aí a gente tem que tirar o chapéu para Paulo e dizer: Paulo, você está certo. Eu preciso me regozijar quando as pessoas pregam o Evangelho. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que nós preguemos o Evangelho. Lembrem-se que Jesus deu esta ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E Jesus disse: depois que este Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Que nós nos regozijemos com a pregação do Evangelho. E aí vem a expressão, né? Independentemente de quem o prega. Deus te abençoe.